Boa tarde. Tudo bem? Que bom. Eu me sinto privilegiado em estar aqui. Trabalhei com algumas de vocês, foi uma alegria vê-las aqui nessa tarde. E a gente está numa posição aqui, não tanto de ensinar, mas de aprender. Porque a gente sabe que muitas de vocês têm mais tempo de ministério infantil do que eu tenho de vida. Eu tenho 18. Pronto, a Nádia aqui, ó, nosso símbolo. Então, a gente está aqui para ter uma conversa. Eu não vou projetar nada, mas eu quero que vocês gravem 7 palavras que gerenciam o culto na nossa casa. E a gente vai passar uma experiência para vocês que é nossa. A gente sabe que cada experiência é única. A gente tem o Álvaro aqui, eu já vou apresentá-las para vocês. Mas a nossa experiência é única, ela é nossa. E, claro, a partir do que nós iremos falar, vocês podem, claro, agregar isso para a sua realidade de vida, tá bom? Aqui é minha esposa. Está com o microfone. Boa tarde a todas, todos que estão aqui. Meu nome é Rosângela, eu sou a mulher do Renan e eu sou a mãe do Álvaro. E isso, para mim, é uma coisa muito importante de ser dita. Na casa da gente, não. Eu sou a bióloga, eu sou a professora universitária. Na minha casa, para o meu filho, eu sou a mamãe. Na minha casa, ele não é o pastor. Ele é o Renan. É o meu Renan. E eu estou dizendo isso porque a gente precisa desconstruir uma série de crenças que a gente carrega. E essas crenças, muitas vezes, impõem para a gente um modelo de parentalidade, pai e mãe, fora de casa, e um modelo de parentalidade dentro de casa. E aí, às vezes, na igreja, na rua, a gente tem um comportamento de pai e mãe, e em casa a gente acaba tendo outro. Então, se a gente começar a se colocar do jeito que a gente é, então a gente é isso. E a gente vai isso do bom e do ruim, do perfeito e do imperfeito, a gente vai isso em qualquer lugar. Então, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E, como o Renan falou, a gente vai tentar partilhar só o que a gente sabe, que nem é tudo. Eu disse para vocês que nós falaremos 7 palavras. Não vou projetá-las, mas anota aí. São 7 palavras que nós usamos para gerenciar o nosso culto em casa. A primeira palavra é propósito. Esse aqui é o Álvaro, como foi apresentado. Você tem quantos anos, Álvaro? Ele tem 3 anos, ok? Mas há 6, a gente entendeu, tanto eu quanto a minha esposa, que a educação do Álvaro seria para nós um objetivo de vida. Eu vou contar brevemente a nossa história em relação à paternidade e maternidade, para vocês entenderem, ok? Já, como eu mencionei, há 6 anos a gente tem esse propósito de educar o Álvaro, um objetivo de vida. Mas, inicialmente, eu não queria ser pai, porque eu entendia que aliar o ministério pastoral com a paternidade seria muito difícil. A minha esposa tinha um sonho de ser mãe. Então, a gente ficava nessa briga, né? Não uma briga, mas uma discussão. A gente conversava muito a respeito. Até que eu comecei a estudar um tema, eu sou teólogo, pastor, eu vou falar de teologia, eu comecei a estudar sobre um tema, o tema sobre as alianças, na Bíblia, especialmente em Gênesis. E notei, Gênesis 3, verso 15, que 2 sementes, dois grupos de pessoas começaram a se desenvolver na história da humanidade. Gênesis 4, você tem toda a genealogia de Caim. Gênesis 5, a genealogia de Sete. E diz o texto que naquela geração, com a geração de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. E um autor que li, e que me marcou bastante, ele dizia assim: se você está buscando propósito na vida, case, tenha filhos e crie esses filhos nos caminhos do Senhor. Então eu pensei, os ímpios estão colocando filhos no mundo e estão educando ou deseducando essas crianças. E essas crianças estão se tornando adultos no futuro que vão representar ou não princípios e valores. Por que eu, que sou cristão, também não posso colocar um filho no mundo para que este filho possa possa contrabalancear com a geração ímpia que está posta? Então, ao nascer, quando a gente decidiu que nós teríamos filho, isso foi 3 anos antes do Álvaro nascer,
nós entendemos que o Álvaro deveria ser um objetivo na nossa vida, um objetivo de educá-lo nos caminhos do Senhor. É aí que entra o culto doméstico. Segunda palavra. Primeira palavra, propósito. Segunda palavra, culto doméstico. Porque entendemos que o culto doméstico seria a melhor ferramenta para incutir os princípios bíblicos, os valores bíblicos na mente do Álvaro. O Álvaro passa, como os filhos de vocês, os alunos de vocês, um dia por semana na igreja. Ele vai aos sábados, às vezes de quarta, às vezes de domingo, quando pode, mas especialmente aos sábados. E ali ele tem talvez 1 hora, meia hora, para receber alguns ensinos. No entanto, ele passa a maior parte do tempo em casa. Assim, eu preciso dedicar esse tempo para poder incutir na mente dele valores, princípios e valores. Essa questão é muito importante. Recentemente eu estava numa roda pequena de esposas de pastor e a gente estava justamente conversando sobre como fazer o culto, porque uma delas estava dizendo, olha, meus filhos estão crescendo e eu estou sentindo que a gente não está conseguindo fazer de um jeito que os atraia. E aí uma outra esposa de pastor, que também tem filhos maiores, ela falou, olha, faça assim, faça assado, dando sugestão. Mas o que deu para perceber é que aquela senhora, ela estava bastante incomodada, assim, muito preocupada, porque quando os filhos vão chegando na adolescência, a gente ainda não chegou lá, eu acho que vocês podem ter passado por isso, eu acho que vai bater num desespero, né? Porque daí toda a educação que talvez tenha sido dada começa a ser questionada. Então, será que eu fiz do jeito certo? Será que eu ensinei tudo que era para ter ensinado? Então, eu acho que as mães que estão vivendo essa fase com os filhos, ou têm filhos até mais velhos, têm esse incômodo. E aí, a pessoa que estava reclamando, deu para perceber que a reclamação não era só sobre o formato do culto. Isso é fácil, eu acho. Ah, canta 2 músicas. Ah, faça dessa forma. O formato não é a questão. Eu acho que a grande questão é a disposição para fazer, diariamente. Porque com a rotina de vida que a gente tem, a decisão de colocar aquilo como prioridade é muito difícil. E aí um comentário que eu fiz, e depois a gente acabou discutindo isso, olha só, se você fizer um culto de 10 minutos todo dia, e não é muito, 10 minutos é muito pouco. Basta você abrir rede social e quantificar quanto tempo você fica nela, 10 minutos não é nada. Mas se você ficar 10 minutos por dia, e você vai dizer, mas é tão pouco. Então, mas é que o seu filho vai ler a Bíblia o dia inteiro. Porque, querendo ou não, isso é um peso? É mesmo um peso. Nós somos, pai e mãe, Bíblia. E a gente pode ficar com essa Bíblia aberta o dia todo, ou não. Então, o culto é o começo do dia. O culto não é a única parte do dia. O seu filho, a sua filha, a sua criança, tem a idade que tiver, ele vai ler a Bíblia o dia inteiro. Na sua casa. Com você. É a forma como você fala, é a forma como você trata as outras pessoas da sua casa, é a forma como você lida com essa criança quando ela não é a melhor criança. É essa forma de viver e administrar a vida que completa aquilo que foi feito no culto. Então, falar de culto não é discutir um programa que a gente precisa fazer e que precisa funcionar nesse formato. Falar de culto é o tipo de família, o tipo de vida religiosa, o tipo de experiência que a gente tem. O culto é quase um produto, ele é quase uma consequência de alguma coisa que é anterior a ele mesmo. Pegando um gancho nisso que ela falou, eu vou para o terceiro ponto, que é compreender a sua própria realidade. Tanto eu quanto a minha esposa, nós trabalhamos. A gente tem o privilégio de nós nos dedicarmos especialmente à educação dele. Então, eu trabalho durante o dia, minha esposa dá aula à noite. Então, à noite, ele está comigo, durante o dia com ela. Com isso, nós temos rotinas diferentes. Nós temos horários diferentes para acordar. Nós temos trabalhos que nos ocupam com demandas diferentes. Então, a gente entendeu que o culto não precisava trazer culpa para nós. Por quê? Gente, eu sou pastor e a gente tem assim, sempre um padrão, a gente sempre tem um ensino, a gente sempre tem uma realidade muito bela.
e que nós mesmos, como pastores, às vezes colocamos isso para vocês. Mas nós entendemos que o culto não deveria trazer culpa para nós, de ser no sentido de ser o culto ideal, e quando nós não conseguirmos fazer o culto ideal, nós ficarmos ressentidos ou não fazermos. Então a gente entendeu qual era a nossa realidade, qual era a nossa rotina. Há momentos, há dias em que eu não posso estar presente no culto, mas a minha esposa está. Há dias em que ela não pode estar, eu estou. A gente sabe, a gente entendeu que o culto tem que ser feito. O alvo tem que ser alimentado de alguma maneira. Mas a hora que vai ser, o dia, ou melhor, o dia não, mas se vai ter os dois ou se vai ter um só, a gente entendeu o quê? O culto é a principal ferramenta para se alcançar o nosso objetivo de vida, que é educar o alvo nos caminhos do Senhor. Mas nós entendemos também que precisamos encontrar maneiras de fazer, ainda que um ou outro não possa. Então o culto não deve trazer culpa para nós, mas deve ser uma coisa leve, porque isso também vai incutir na mente dele. Se a gente começar a brigar um com o outro, porque você não está aqui na hora do culto, você não faz isso, ou não faz aquilo, você enfim, não atende a família, a gente vai passar isso para ele. E o culto para ele vai ser uma coisa muito pesada, porque ele sabe que quando a família está reunida, eles não conseguem nem concordar a respeito do horário, do dia, de como fazer o culto. Então, entenda a sua realidade e respeite a sua realidade. O foco é, não deixe de fazer, faça sempre. Mas o marido não pôde estar. Não consegui fazer de manhã, faça à noite. Não consegui fazer naquela hora, está tudo bem. O importante é fazer. Essa é a nossa visão. Todas as vezes que... Bom, ele é o único filho que nós temos. Provavelmente será o único. Está dando muito trabalho. Não ele, mas a gestão da vida, né? A gente escolheu não botar na escola, a gente não tem família perto. Então, a dinâmica da nossa família é muito trabalhosa. Eu durmo muito pouco para dar conta de trabalhar e cuidar dele. E o Renan, a mesma coisa. E todas as vezes que alguém observa o comportamento dele, eu acho que toda criança é assim. Eu estou falando do meu porque é a minha experiência, tá? Com muita frequência as pessoas dizem, nossa, mas como ele é inteligente, como ele sabe das coisas, como ele sabe as coisas da Bíblia, como ele conhece as histórias. Toda criança, se a gente ensinar, ela é rápida em aprender, né? Então, seu filho não precisa ser um gênio, ele é só uma criança. É que Deus fez inteligente mesmo. Você só não está estragando, o resto já vem encaminhado. Foi o único que chegou ao útero, né? Dos vários, ele chegou. O mais esperto. E aí, todas as vezes que alguém elogia, eu tenho repetido uma frase que tem se tornado uma realidade para mim. Meu filho está me ensinando mais do que eu a ele, ou tanto quanto eu a ele. Eu tenho aprendido muito com a maternidade. E agora eu vou ser bastante honesta com vocês. Fazer culto, para mim, no começo, acho que nos 2 primeiros anos, foi uma das coisas mais difíceis de fazer. E não é porque é demorado, é curto, especialmente criança pequena. É porque é tedioso. Todos os dias, repetitivo, todos os dias. A lição do hall, agora ele passou para o jardim, deu uma melhorada. Mas a lição do hall, Senhor, Senhor, sabe? E todos os dias, e todos os dias. E quando ele começa a gostar de determinadas músicas? Porque é só aquela música. Você até tenta pedir para cantar outra, né? Mas não, é sempre a única bendita música. Então, essa repetição é cansativa. E você trabalha, e você tem outras preocupações. Então, assim, sendo muito honesta, não é um exercício fácil. Então, é aí que a maternidade me confronta. E eu não sei se vocês já foram confrontados. É o confronto do amor. Eu vou fazer porque ele precisa, não porque eu gosto. Eu vou fazer porque é necessário para ele, não porque é confortável para mim. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Eu sou a adulta da relação. Então, vamos lá, né? E aí a gente vai no exercício. Qual foi a nossa surpresa? Porque eu e Renan já conversamos disso. Nos surpreendemos quando descobrimos que aquela repetição era necessária. Olha só, porque eu não lembrava de mim com 2 anos. Então, foi olhando para ele que eu falei, olha, a criança aprende e ela não se cansa daquela repetição. Né? Sou eu que me canso. Então, a maternidade ela me obriga a sair de mim, porque eu me canso, eu fico entediada, mas não é sobre mim. O culto é muito mais sobre ele e as necessidades dele e das suas crianças também. Então, o culto é um exercício de maternidade, para mim. Na minha vivência, é um exercício.
de me obrigar a sair um pouco mais de mim, sabe? Até pensando nessa questão de compreender a sua própria realidade, a gente começou a perceber a lição do Hall. 4 semanas contando a mesma história. Na terceira semana, nós já estávamos enjoados. Então, compreendendo a nossa realidade, nós fizemos um combinado. A gente conta a história durante 3 semanas. Na quarta, ele conta. Né? E assim, ele não queria contar, mas a gente forçava um pouquinho, dava uma obrigadinha e ele contava. Mesma coisa em relação à oração. Não quero orar. Aí a gente fazia assim, Álvaro, faz oração. E aí ele orava. Obrigado, mas orava. E agora passou a ser natural, passou a ser frequente. Ele às vezes pede para orar, mas precisou dar uma forçadinha. Então, assim, é compreender como é a sua realidade e trabalhar a partir dela. Não é igual a minha, nem da Rosângela. A nossa realidade não é diferente, não é igual. É diferente, mas a gente se adaptou. A minha e a dela não é igual a de vocês, mas se adapta, encontra um caminho. Tá? O próximo item, o próximo ponto é recursos. Recursos. Que recursos utilizar? Culto infantil. Culto infantil. Para o culto doméstico. Culto doméstico. Gente, quando o Álvaro era bem pequeno, eu era pastor dessa escola aqui. A professora Nádia fez uma semana de oração aqui lindíssima, a gente participou junto. Eu ia para a Conde de Sarzedas e comprava uma infinidade de materiais. Comprava coisa para a escola e coisa para mim. Porque a gente estava testando qual se adaptava melhor para o Álvaro. Compramos inúmeros materiais de feltro, de EVA, tudo que achávamos legal, comprávamos. Com o tempo, todos esses recursos foram ficando alocados, sem utilizar. Até que hoje, com 3 anos, nós utilizamos 3 recursos, 3, eu trouxe aqui, que nós vimos que são os que melhor se adaptam para ele. Primeiro deles, não tenha dúvida, a lição na escola sabatina. A gente às vezes menospreza a lição na escola sabatina, mas o que tem aqui é fenomenal. Ela ensina a história e ensina também de forma lúdica. Às vezes dá preguiça de fazer as experiências. Às vezes a gente vai logo na história nua e crua. Mas é legal, essa semana eu fiz uma experiência com ele que ele gostou demais. A lição. Então de manhã geralmente usamos a lição, ok? À noite, a gente usa esse livro aqui. É um livro de histórias bíblicas, é uma história para cada dia. São 365 histórias. Então, à noite, antes de dormir, a gente usa esse livro aqui. Não é um livro da casa, é um livro que a gente comprou na Conde de Sarzedas, mas as histórias são bíblicas, ok? Bem mais barato, isso. Muito bom esse livro. E, gente, aos sábados, já há 2 anos, a gente conta esse livro aqui. Né? A história da criação, a gente comprou na casa. Ele abre aqui e a gente conta os dias. Toda vez que nós vamos contar, o Álvaro apaga a luz da sala para dizer, haja luz. E ele acende a luz da sala. Durante 2 anos. Esse último Porto Sol que nós fizemos, nós combinamos que nós vamos agora comprar um outro, talvez a Arca de Noé. Mas, enfim, deixa eu só falar nós utilizamos uma coisa. 3 recursos. 3 recursos, ok? Você pode pensar assim, o Álvaro é defensor da mamãe. Você pode pensar assim, eu vou comprar muita coisa. Pode comprar. Mas encontra nesse monte de coisas aquilo que se adapta para você e para o seu filho. Hoje, é isso aqui que se adapta para o Álvaro. Ele gosta desse livrinho de histórias bíblicas, da lição e desse livro aqui. Como é que chama isso aqui, Nádia? Um pop-up, né? Pop-up, é isso. A gente está umas 2, 3 semanas tentando deixa a luz acesa. A gente já entendeu que haja luz, apaga a luz. E eu estou dizendo isso por causa da repetição, que aquilo é prazeroso para ele. Então, não. E aí, quando alguma luz na cozinha, algum lugar está aceso, a gente tem que esperar pacientemente que ele apague todas as luzes da casa, porque ela tem que ficar absolutamente escura, para que aquele haja luz faça sentido e tenha impacto. Uma coisa que a gente precisa pensar, e eu acho que isso é uma coisa, de novo, é exercício de parentalidade. Né? A gente precisa pensar como é que é a lógica da criança. A gente não precisa ser neurocientista. Se a gente estudar, vai ser muito melhor, a gente vai ter muito mais conteúdo, mais facilidade. Mas, se a gente não estudar, também dá para observar e entender. Então, a gente consegue prestar atenção que a criança, nessa idade, é muito mais literal. A gente consegue saber que crianças mais velhas já conseguem lidar com o abstrato. A gente consegue perceber pelas próprias perguntas
que a criança faz, ela mesma vai dando noções para a gente, né? E aí você vai percebendo pela própria criança o tipo de material que você deve usar com ela, o tipo de linguagem que você deve usar com ela. Eu e Renan, nós temos um perfil muito acadêmico. E aí é natural que, às vezes, a gente fale com o nosso filho de uma forma, assim, menos lúdica. A gente é muito menos infantilizado. A gente é um pouco adultinho. Né? E aí eu fui percebendo a nossa forma de ser, e isso não é recomendado, tá? Eu não estou indicando que vocês façam isso, não. Eu fui percebendo porque ele começou a usar palavras que não são próprias para a idade dele. E outras pessoas começaram a dizer, mas onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu dorso e palma? Onde você aprendeu essas coisas? Com os pais. Então, a criança ela vai lidar com você do jeito que você lidar com ela. Né? Se você for lúdico, ela vai ser lúdica. Se você for brincalhão, ela vai ser brincalhona. Ela vai. E isso é tão assustador, mas é tão maravilhoso. Né? Ela espelha você. E eu acho isso incrível. Muito bem. Gente, está indo para o final, tá bom? Quinto ponto, música. Que música usar no culto doméstico? Que música usar? A gente passou a usar só músicas infantis. E nós limitamos as músicas em três grupos. Você tem as músicas do Inário. Antigamente não tinha. Hoje você tem cerca de 50 músicas infantis, tá bom? A outra música mais famosa, as mais famosas, Daniel Lidick. E outro grupo, 3 palavrinhas. Quando ele era menor, a música do Inário comunicava com ele. Agora, comunica com ele Daniel Lidick. Há problema em usar uma ou outra? Na minha opinião, não há. Ok? Porque o foco do culto é ele. A gente adaptou o nosso culto para ele. Para ele, a música do Daniel Lidick hoje comunica mais. Daqui a alguns anos, talvez, seja o vocal livre, ou seja lá quem for. Mas o ponto é que a música ela é parte integrante do culto e ela precisa comunicar para a criança. Tem música que a gente não gosta? Não. Achamos muito repetitivas? Sim. Mas ele gosta. Comunica com ele. E o foco ali é ele. A gente sabe que o culto é para glorificar a Deus e para edificar o ser humano. Se só glorifica a Deus e não edifica o ser humano, não tem sentido. Ah, você faz um culto para glorificar a Deus e o culto é em latim. Tá, mas latim, ele vai entender latim? Não, latim é a língua do céu. Tá, mas ele não vai entender a língua do céu. Ele vai entender a linguagem dele. Então é necessário que a gente entenda que o foco é ele ali. É ele que precisa receber esses princípios e valores. Cabe a você decidir como o seu filho, a sua filha, os seus alunos vão adaptar-se melhor com o tipo de música. Ok? Um acréscimo que eu acho bastante importante. Nós precisamos, porque nós somos os adultos da relação, nós precisamos ser os responsáveis por essa criança e por aquilo que ela consome. Então, tem crescido muito especialistas em saúde mental, advogando contra o uso de telas, especialmente para crianças muito pequenas. Nós temos essa política na nossa casa. A nossa casa não é modelo. Se você dá tela, se você precisa, isso é uma decisão muito pessoal, é da família. Mas eu preciso dizer que é muito necessário a gente limitar ou o consumo, ou a frequência, o tipo de tela. Dito isso, na hora que a gente está ouvindo música, raramente a gente deixa ele ficar assistindo, é a música. Uma coisa que eu observei na escola sabatina, na igreja que a gente frequenta, as salas têm televisão. E se a gente coloca música de criança na televisão, eles não cantam, eles assistem. Então, o culto já é para ser rápido, né? Especialmente para crianças menores. Ele já é rápido, ele já é objetivo. Então, vamos botar uma música que ele gosta, mas, na medida do possível, sem tela. E se vocês fizerem a comparação, talvez vocês observem a mesma coisa. Enquanto houver tela, ele vai estar atento a ela e ele nem vai prestar atenção no que ele está cantando. Então, talvez compense a gente botar a música que a criança gosta, mas num formato que distraia menos a atenção. Uma música a gente coloca para os cultos diários, e aí pode ser 2 para o culto de sábado. Né? Então, assim, a gente limita uma só
e 2 para o sábado, que é mais especial. Sexto item, ludicidade. Essa palavra, eu adoro essa palavra. Eu acho que Deus é lúdico em vários momentos da Bíblia. Como ser lúdico no culto? Existem várias formas. A gente tem vários materiais para isso. A lição, principalmente, oferece muitas formas de ser lúdico. Mas a gente procura ensinar a Bíblia para ele através dos versos com gestos. Versos com gestos. Como se faz um verso com gesto? Como que se faz? Eu não sei. E eu faço alguns que depois eu esqueço. Mas a gente inventa, ok? Porque criatividade todos nós temos. E vocês são especialistas nisso. Versos com gestos. Fala um verso da Bíblia aí. Como que você faria esse verso? Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, né? Legal, a irmã fez assim, né? Eu faria pastor porque é ovelhinha. Ou seja, gente, é muito simples. A lição sempre tem um verso bem curtinho. Esse verso pode ser usado, pode ser feito com gestos. E assim a criança vai conseguir memorizar. Ele consegue visualizar o gesto e consegue sim gravar as palavras. Mas é melhor quando você é visual. Então a gente se torna lúdico através do que a lição oferece, mas para fugir um pouco da lição, a gente faz os versos com gestos. Eu disse que a maternidade está me ensinando. Quem me conhece um pouco que seja, sabe, eu falo com muita clareza em qualquer lugar, mas eu canto muito mal. E eu canto mal não só por desafinar, mas é porque eu sou surda assim, de música, sabe? Eu mudo o ritmo, eu mudo a letra, eu mudo a velocidade, eu mudo tudo. Quando o Álvaro era muito pequeno, e eu achava a lição muito cansativa, porque a gente fazia culto desde que ele era muito recém-nascido, muito pequeno. E eu ficava, meu Deus, repetindo isso, que chato. Eu lembro de uma lição do Elias e do Acabe, e eu fiquei tão cansada daquilo que eu criei uma música. Eu, que não gosto de cantar, que não sei cantar, por causa da maternidade, criei uma música. E eu repetia a música, porque acho que era menos cansativo. E hoje, 3 anos depois, a gente canta junto a música que eu criei, que eu não vou cantar para vocês, por favor. Sem chance, sem chance, sem chance. Mas é uma música curtinha, e aí eu faço a voz do Acabe, depois eu faço a voz do Elias com ele, e eu acho que é disso que ele gosta. Então, o lúdico. Aqui tem um ponto que eu quero destacar. O lúdico, o adulto tem dificuldade no lúdico, e eu estou falando de mim, mas talvez sirva para vocês. Porque a gente a gente ganhou a vergonha do ridículo, que a criança não tem. Ela não tem problema na ludicidade, porque ela não se vê ridícula, a gente se vê. Aí a gente tem medo de parecer besta, de parecer bobo, quando isso, para a criança, é baixar no nível dela, né? A gente percebe que todas as vezes que a gente brinca com o Álvaro de um jeito que ele quer brincar, né? Então, vamos fazer som de bicho. Então, vamos engatinhar pela casa. Lembra que eu falei? Na minha casa não tem a professora e o pastor, né? Então, quando a gente desce no nível dele, ele se diverte horrores com a gente. E é por isso que o tempo todo ele quer brincar. E aí é bem frustrante, porque não dá para brincar o tempo todo, né? Enfim, o lúdico é necessário. E perder a vergonha do ridículo, pelo menos com os nossos filhos, é necessário. É isso, eu acho que os efeitos e resultados agora pode dar sequência. Ah, você não quer cantar? Tá bom, então você canta outro dia, certo? Efeitos e resultados. Bom, o que a gente está percebendo, para finalizar essa nossa conversa, o que a gente está percebendo de efeitos positivos? A opinião das pessoas é um sinalizador. As professoras do Álvaro, que agora eu não frequento mais a classe com ele, eu fui até onde dava, depois me proibiram. Eu teria virado professora do jardim, mas disseram que eu não devia continuar. Eu acho absurdo isso, tá? Eu vou deixar registrado. E eu preciso dizer também que até o Álvaro nascer, eu nunca tinha entrado no universo de Ministério da Criança. Então, efeitos positivos que a gente observa é isso. É uma criança que canta o tempo todo está cantando, o tempo todo está contando uma história. Ele já contou histórias da Bíblia para o porteiro, para a pessoa que está do elevador. Mas uma das coisas que eu acho mais divertida, eu acho engraçado, mas já foi constrangedor, ele batiza as pessoas. O problema é que ele não avisa.
Então, já aconteceu muitas vezes deles falar para uma pessoa, eu vou batizar você, e aí ele segura nela. Empurra a cabeça da pessoa para trás. Já bateu a cabeça das pessoas no sofá. As crianças mais velhas também não gostam muito dessa brincadeira. Mas o que a gente tem observado e tem sido prazeroso para nós? A gente tem visto uma criança que está crescendo com uma espiritualidade sadia. Vai ser sempre assim? Ai, eu gostaria de ser que sim, né? Não, não sei. Então, hoje, como a Bíblia fala, o pão nosso de cada dia é hoje. Então, hoje está funcionando. E se está funcionando para nós, o nosso desejo é que funcione bem para vocês, que vocês invistam nisso, porque é investimento para o futuro.